Muito bem, 6h40, já de volta com o Balanço Geral ao vivo. Eu tenho imagens agora do Rio Acre para você. Rio Acre em destaque. Se você está chegando agora aqui no Balanço, seja muito, mas muito bem-vindo. Imagens do Rio Acre na região da Terceira Ponte hoje. Por que a gente está mostrando o Rio Acre? Hoje o rio atingiu o pior nível dos últimos 45 anos. 1,49 m. Em destaque para você, a estação de tratamento de água, mais precisamente o local onde é captada a água. É daí que sai 60% da água que abastece a capital. As bombas flutuantes já estão em ação há algum tempinho e hoje, daqui a pouco, a gente traz mais informações, porque tem novidade para hoje. Tem novidade para hoje lá na estação de captação de água da nossa capital. São as imagens ao vivo da TV Gazeta, onde tem notícia, o balanço está lá. Olha, volta para cá, Rio Acre hoje 1,49. 1,49 é a medição da Defesa Civil. A gente começa falando desse assunto, porque em 2005, o Rio Acre atingiu a sua terceira menor cota de todos os tempos, dos últimos 45 anos. Em setembro daquele ano, olha só, o rio chegou a 1,64 m. 1,64 m. Ô, produção, coloca no ponto que a gente vai assistir essa matéria. A gente vai assistir para você relembrar como é que foi em 2005. Reportagem da Glória Silva. Se puder deixar na cabeça da Mara, se tiver a Mara Rocha chamando, pode colocar no ponto e balança pra gente. Na estação de tratamento d'água, os técnicos trabalham com todo o gás para tentar consertar uma das bombas de captação que apresentou problemas na semana passada. A explicação, segundo eles, é simples. O baixo nível das águas do Rio Acre resultou no superaquecimento, queimando parte do equipamento. O que pode vir a acontecer com as demais bombas se o nível das águas do Rio Acre continuar assim, tão baixo. No início do ano, o Rio Acre chegou a uma cota máxima de 14 metros e 4 centímetros. Hoje, o nível das águas, cada vez mais baixo, ultrapassa apenas pouco mais de 2 metros e 30 centímetros. De acordo com os técnicos do sistema de abastecimento de água, as bombas da estação de captação estão apenas a 1 metro e 20 centímetros da superfície do rio. No mesmo período do ano passado, o nível das águas do Rio Acre não ficou abaixo de 3 metros e 38 centímetros. O racionamento do abastecimento de água na capital está se tornando cada dia mais próximo. Na ETA Sobral, dá para se ter uma clara ideia do problema. A abertura dos canos por onde passa a água está grande parte descoberta. Se a estiagem continuar, não é exagero dizer que não haverá água para abastecer a cidade. Hoje pela manhã, a diretoria do Saerp não se encontrava no local. Segundo informações, estava toda reunida debatendo soluções para o problema. Olha, tá aí para você, reportagem de 2005 que a gente faz esse resgate, terceiro menor nível, 1,64. Nós temos também, separamos uma reportagem do Adailson Oliveira em 2011. Quando o rio até então tinha atingido a pior cota de todos os tempos, 1,50 m. A gente vai relembrar essa reportagem e você vai ver. O Adailson navegou pelas águas do Rio Acre, a situação em 2011 já era crítica. Balança. Olha, a gente vai ficar devendo áudio para vocês nessa reportagem aí, Mas o Adailson navegou pelo rio em 2011, aí você vai acompanhando as imagens da TV Gazeta, do nosso arquivo. O rio bastante baixo nível, Olha só, naquela época o rio muito baixo, 1,50, 1 centímetro maior do que está atualmente. Olha a região central da cidade, também muito seco, a Ponte Nova em destaque, Muitos bancos de areia se formaram naquele período lá no rio, Olha só para você a medição aí, e você vai acompanhando as imagens, Em 2011, a cena é muito parecida com o que a gente vem enfrentando hoje, Olha, agora sim a gente vai mostrar a reportagem que a nossa equipe fez esta semana sobre o Rio Acre, sobre essa seca histórica. Os repórteres Joseni Melo, Jean Carlos e Ingresson Desi navegaram pelas águas do Rio Acre. Flagraram cada coisa, queimadas, dragas pelo rio, bancos de areia. Teve locais em que a embarcação não passou, teve que todo mundo descer do barco, empurrar a embarcação, a situação bastante complicada. É o que a gente vai assistir agora na reportagem especial. Balança.
professor Claudemir Mesquita já previa uma calamidade pública. Na entrevista concedida ao jornalismo da TV Gazeta há 5 anos, ele alertava para o risco do Rio Acre atingir a menor cota de todos os tempos, caso as autoridades não tomassem uma atitude imediata de preservação do manancial. Chegando todo mundo está. A questão é a atitude, né? Aí é preciso que a gente separe as coisas, porque assim, os níveis que hoje o Rio Acre se encontra nunca se viu antes, né? Então é um olhar que a gente tem, mas muitas vezes não está vendo, porque ainda tem. Na hora que efetivamente faltar na torneira do povo, aí não, muda-se o olhar. No início do ano, o Rio Acre chegou a uma cota máxima de 14 metros e 4 centímetros. Hoje, o nível das águas, cada vez mais baixo, ultrapassa apenas pouco mais de 2 metros e 30 centímetros. Nessa época do ano, embarcação grande não passa por aqui. Os produtores que ficam nessa área e precisam retirar os produtos ficam praticamente ilhados. Eu vou mostrar, nós estamos no meio do leito do Rio Acre e eu vou mostrar para vocês como é que aqui, apesar da água estar com bastante força aqui, mostrar como aqui é raso, olha. Conseguimos facilmente sair do barco, quer dizer, uma embarcação maior não consegue passar por esse local. Hoje, os acreanos acordaram com a triste notícia que o Rio Acre, única fonte de água para mais de 350 mil habitantes da capital, registrou a menor cota da história. O prenúncio de uma tragédia anunciada não foi suficiente para que medidas fossem tomadas em prol do Rio Acre. A pauta verde, símbolo de uma gestão voltada à preservação ambiental, com discursos simbólicos para o desenvolvimento sustentável, não passou do discurso. Se a pessoa não tomar as providências, não vai ser ruim, vai ser difícil, porque cada vez é secando, né? Secando, e daqui a uns dias não vai arriscar de apartar mesmo. Porque as pessoas maiores têm que tomar providência, porque está seco. Você imaginava um dia a água nessas condições? Não, nunca. Nunca eu vi o rio nesse nível agora que está. Nunca. E olha que eu pesco desde 10 anos, 9 anos. E é todo tempo assim, agora não, agora tá pior, nunca tinha visto. Aqui tá tudo seco, irmão, isso aqui, ó. Muito que dá aqui é água, ali é água na cintura. Fica ruim, né? Se os poderes aí não tomar providência, aí eu acho que a tendência é secar. Para o ambientalista Claudemir Mesquita, o Rio Acre chegou ao seu limite e agora as consequências serão severas e longas. Na época, o rio já indicava para todos nós que isso poderia acontecer. E realmente aconteceu agora, em 2016. Hoje nós estamos vivendo aí no limite, até nervoso, porque achamos que não tem mais água. E nós achamos, a população acha, o governo, todo mundo acha, como o Rio Acre está hoje em uma situação de decadência ou de morte. Nossa reportagem acompanhou uma equipe do Corpo de Bombeiros pelo leito do rio. Antes de sair, o cenário é desolador. O lixo faz parte integral da paisagem. Pneus, plásticos e entulhos por toda parte. Com baixo nível, é possível mostrar a realidade da falta de educação de pessoas que pensam se livrar do lixo jogando na água. As imagens são bem diferentes de 2015, quando o rio atingiu o maior nível, com 18 metros e 40 centímetros. Mais de 30 mil pessoas foram atingidas e quase 29 mil imóveis afetados pela água. Agora, uma simples canoa tem dificuldade para navegar. Devido a essa profundidade, esse nível tão raso, que até para a gente sair dali, a gente teve quase que a gente bater em alguns paus, né? E no fundo do rio. Então, tá tão crítico que algumas embarcações não chegam nem a conseguir navegar, devido à profundidade do rio que está
crítico demais. A primeira parada é na Praia da Base. Um grupo de banhistas consome bebida alcoólica na presença de crianças. Mesmo com o nível do rio baixo, os casos de afogamento são comuns nessa época do ano. As crianças usam boia, tem sempre os pais perto ali para orientar, entendeu? Porque todo cuidado é pouco quanto ao risco do rio. Nas margens do rio, um dos principais motivos que determina a seca do rio. Os focos de incêndios destroem a vegetação ao redor do leito, aniquilando as nascentes e impedindo a vinda dos afluentes. De acordo com o especialista Claudemir Mesquita, o Rio Acre contava com 18 mil nascentes. Mas devido ao avanço da pecuária e também dos incêndios florestais, além da poluição, atualmente esse número caiu para menos da metade. Em 2006, por exemplo, já eram 8 mil nascentes que nós identificamos como já impactadas, já sem produção de água. E esse dado já era, na época, um dado altíssimo. De lá para cá, esse número já aumentou, já deve estar em torno de 12 mil nascentes. Ou seja, a água que viria para o rio já não vem mais, já está para outros usos. E a pressão sobre essa água aumenta porque a população cresce. A população cresce hoje a 4% ao ano. O rio diminui muito todo dia. Todo dia faz-se roçado, todo dia impacta as nascentes. A única preocupação que eu tenho e todos nós temos, a população, é como nós vamos fechar essa equação daqui a 10, 15 anos. Como é que a população só cresce e o rio só morre? Seguindo adiante, avistamos as sinalizações feitas para orientar a navegação. Com o volume de água baixo, as bandeiras ajudam os ribeirinhos para evitar os bancos de areia. Mais à frente, flagramos uma draga de areia de uma ponta a outra do rio, vedando a passagem pelo manancial. Se nas atuais condições é praticamente impossível navegar, uma draga como obstáculo complica ainda mais. As bombas flutuantes da ETA funcionam de maneira improvisada. O motor de sucção foi removido da base para ajudar na extração. Desde o mês passado, ocorreu uma redução na captação e distribuição de água, superior aos 20%. Com isso, o governo decretou estado de emergência. Mas agora, a situação já é de calamidade pública. Perto da terceira ponte, a lâmina d'água começa a diminuir ainda mais. Aqui tivemos que descer da embarcação. Uma embarcação simples, mas que nesse local, o trecho aqui do Rio Acre, não é possível passar. Tenente, parte do leito do Rio Acre está nessas condições. Parte do leito, com certeza, está nessa situação. Nos meus 25 anos de serviço, eu nunca vi o nível de rio tão baixo. Você vê que uma embarcação dessa leve, nós temos que descer todo mundo do barco para nós podermos passar. Porque o estado é crítico, não é brincadeira, entendeu? Então você vê que todo mundo desceu da embarcação para nós poder continuar a nossa viagem. Tenente, um dos principais problemas que afetam o nível do Rio Acre são essas queimadas, os focos de incêndio, às margens do Rio Acre, que muitas vezes são incontroláveis. Com certeza, né? Devido a essa estiagem, os incêndios são constantes, né? Então queimam nossas árvores, né? Desprotegem nossos barrancos, os rios são desbarrancados por conta das queimadas também, né? E é crítico, o estado do rio é crítico, então o estado é já quase que um estado anormal do nosso rio. É a primeira vez que eu vejo o nosso rio tão baixo e tão prejudicial dessa forma. Esse é um dos trechos mais críticos do Rio Acre. Boa parte da margem já está à mostra e impede qualquer navegação devido ao baixo nível do Rio Acre. Com a situação de extrema crise, restando ainda mais 2 meses de estiagem, a falta de água será inevitável. Para Claudemir Mesquita, a única esperança é recuperar o rio Iquiri. A única fonte se tem que vislumbra hoje é o rio Iquiri. Esse rio Iquiri, ele nasce ali no Capixaba e nós sabemos aonde estão todas as nascentes desse rio. E aí é possível recuperar com os municípios de Capixaba, com o município de Luquinari e com o Rio Branco. Se a gente faz um consórcio desses municípios para recuperar esse rio, certamente daqui a 10, 15 anos nós teremos um conforto ambiental e temos o plano B.
Olha, tá aí, hein? Reportagem especial do Balanço abrindo o nosso programa de hoje com a